Eu sou a Pri e venho trazer para você as notícias da primeira igreja de Campo Grande. É isso mesmo, eu sou a Pri. Na verdade, eu não sou a Pri. A Pri foi um apelido que a gente inventou para a primeira igreja de Campo Grande na pandemia. Eu vim para a primeira através do meu marido. Na época a gente era noivo e isso já vai fazer 5 anos. Eu sou nascida e criada na Igreja Presbiteriana do Brasil. Há uns 5 anos eu estou na primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Eu conheci a primeira de Campo Grande em 2018 e eu fiquei apaixonada por essa igreja. Entre as minhas funções aqui na igreja, uma delas é administrar o Instagram. Fazer uma publicação, gravar um pedacinho do culto, colocar nos stories, compartilhar a vida da igreja e o que nós fazemos aqui através das redes sociais. Eu também faço parte da equipe técnica da primeira igreja presbiteriana em Campo Grande. Eu entendi que a primeira de Campo Grande era a igreja certa para minha família. E desde então, eu venho servindo a igreja em algumas coisinhas ali, outras aqui. Eu trabalho na área de comunicação. E vez ou outra eu tô por aqui. A primeira é uma grande família e é muito lindo poder fazer parte dessa igreja, porque nos momentos mais importantes da minha vida, a primeira esteve presente. Eu só tenho gratidão a Deus por Ele ter me dado dons e talentos que eu posso exercer fora e dentro da igreja. E eu não fui apenas servindo na pandemia, eu também fui muito servida. Eu aprendi demais com essa comunidade. E eu sou muito grata, muito feliz mesmo de poder fazer parte dessa igreja, de poder colaborar para o crescimento, para o desenvolvimento da primeira. Trabalhar com produção, trabalhar nos backstage, é algo que é a minha paixão, é o que eu faço na vida. Servir me dava essa oportunidade, estar em comunidade, estar orando com os irmãos, abrindo o coração. Tudo isso à distância, tudo isso online, mas foi impactante demais para mim. E principalmente, fazer parte da missão dela, que é levar Jesus para as pessoas, independente da forma como seja. No meu caso, pelas redes sociais. E poder usar esses dons dentro da igreja me deixa assim, extremamente feliz. Eu posso dizer então que eu faço parte da história da primeira igreja de Campo Grande. Afinal, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Se não fosse por Ele, se não fosse pela graça, pela misericórdia dele, a primeira não estaria completando mais um ano de vida e nós não estaríamos aqui. Como nosso pastor Rômulo diz, que pode até existir igreja parecida, mas melhor do que a nossa não tem. Parabéns pelos 45 anos. Um beijo no coração. Indiscutivelmente, igreja. Tenho conversado com vocês essa série de 45 anos. Eu tenho conversado com vocês sobre esses 4 pilares que a gente quer muito que sustente a nossa igreja. Por isso, indiscutivelmente, nós queremos ser uma igreja centrada na palavra de Deus. Centrada nas Escrituras. Para nós, meus irmãos, a Bíblia é palavra de Deus. E a gente não abre mão disso. Ela não é o espaço da revelação de Deus. Ela não contém a palavra de Deus e também não se torna a palavra de Deus quando a gente se aproxima a ela, dependendo da experiência que a gente tem com ela. Independente da gente, Deus revelou sua palavra e por um ato de inspiração, apóstolos e profetas nos legaram a palavra de Deus. Se Deus trabalha com a providência dele de diversas formas, ele é Deus. Mas a palavra dele é a Escritura. E pra gente isso é algo que nós não abrimos mão. Somos uma igreja de origem reformada. E pra gente a Escritura é a palavra de Deus. Isso é um pilar pra gente. Mas eu também conversei com vocês que um outro pilar pra gente como igreja é a dedicação dos nossos dons e talentos. Nós queremos ser indiscutivelmente uma igreja que é simples, que é muito relevante, que leva as pessoas até Jesus, mas que os dons e talentos são dedicados. Ele nos criou para isso. Para a gente dedicar tudo que nós somos para a glória dele.
para a promoção do amor de Jesus, na interação de vocês com o mundo, na interação de vocês uns com os outros. Nós queremos ser uma igreja, como eu conversei com vocês, daqui a 20 anos. As únicas igrejas que vão poder e vão ter a palavra e serão ouvidas depois desse tempo que nós estamos falando são igrejas que demonstrarão para o mundo quais são as suas obras, como Tiago, irmão de Jesus, disse. Primeiro nós mostraremos as nossas obras para depois o mundo ouvir sobre a nossa fé. Primeiro teremos que mostrar quem somos e a que viemos. Por isso nós queremos ir além do templo, nós queremos ir além do domingo, a gente quer ir além disso. A gente quer dedicar os nossos dons e os nossos talentos. Mas na semana passada eu conversei com vocês que a gente também quer ser uma igreja que tem uma comunicação extremamente contemporânea. Nós não estamos abertos a modismos. Embora pra gente, forma não é uma coisa que a gente se apegue muito. Quando eu falo de comunicação contemporânea é que a gente quer ser uma igreja que com o evangelho de Jesus, a gente responda às perguntas que as pessoas estão fazendo. O mundo plural do século 21 é extremamente desafiador. Mas se Jesus é Senhor sobre todas as coisas, o Evangelho tem resposta para todas as coisas. E nós vamos buscar na palavra de Deus sempre um ponto de contato e vamos fazer claras as coisas para as pessoas. Explicaremos os quês e os porquês, andaremos com ela de maneira contemporânea. Nós não estamos preocupados com formas, nós estamos preocupados com Jesus responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Nossa pregação precisa ser relevante. As nossas canções precisam ser relevantes. A gente precisa se comunicar de maneira que o século 21 compreenda a mensagem da cruz de Jesus. Nós não abrimos mão disso. Nós não abrimos mão de deixar isso muito claro. Mas tem um quarto pilar que a gente não abre mão também. A gente é uma igreja que tem ênfase em relacionamento. A gente não abre mão desse negócio, não. A gente não abre mão. A gente não quer ser uma igreja que só trata bem as pessoas. A gente quer ser uma igreja que acolhe. A gente quer ser uma igreja que abraça, que cuida, que treina e que envia para a missão. É isso que a gente quer fazer. A gente quer ser uma igreja relacional. A gente quer ser uma igreja com ênfase em relacionamentos. E é isso que eu quero convidar vocês, a partir do Salmo 133, a gente conversar rapidamente. Eu quero chamar vocês a conversar nesse Salmo. Salmo de número 133. O salmista diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Se você tem uma nova tradução, linguagem de hoje, ela está dizendo assim: como é bom que eles vivam como irmãos. É uma excepcional tradução aqui. E ele vai dizer como é essa união. Ele diz que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vamos orar, meus irmãos. A Deus Santo, diante da palavra do Senhor, diante da presença do Senhor, a única coisa que a igreja do Senhor pede é que o Senhor ilumine o teu povo, encha o coração do teu povo, que o Senhor passeie pelo coração do teu povo. E Deus, que a gente possa, para a glória de Jesus, compreender mais quem é o Senhor e viver e ser uma igreja que tem uma ênfase grande em relacionamentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, de manhã eu tive que pregar correndo. Foi muito interessante, porque já estava estourando meio-dia já, e o pessoal falou assim, eu brinquei, sempre que eu falo que vou fazer uma breve reflexão, a turma senta e fala, ih, mano, mas eu prometo que é uma breve reflexão hoje de noite também. Vou ser menos corrido que de manhã, porque não tem almoço depois não. Vai dar para melhorar um pouquinho, mas foi muito bom. Bom, eu dizia para o pessoal de manhã que existe, quando Hebreus no capítulo 4, verso 12, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é, quando ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela, enfim, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito e juntas e medulas. É interessante porque você já deve ter vivido essa experiência de Deus falar com você e você entender esse discernimento do Senhor, seja por pessoas, seja pela própria Escritura, seja com gente em volta de você.
Deus consegue, ao longo das eras, ao longo do tempo, Ele consegue falar com a gente de maneira que a gente compreenda, na língua que a gente entende, na cultura que a gente está, com o nível de informação que a gente consegue discernir. Isso é maravilhoso quando você fala da experiência cristã. Porque só o cristianismo tem um Deus que fala com a gente. Porque nas outras culturas e em demais tipos de religiosidade, os ídolos, via de regra, só cobram sacrifícios, mas eles mesmos não falam nada com a gente. Eles mesmos não conversam nada. E as pessoas entregam toda a sua vida, tudo que tem, à idolatria, e não tem nada. E aqui eu não estou falando de idolatria como antigamente, não. Eu estou falando, por exemplo, da idolatria do nosso tempo. Como eu tenho sempre falado para vocês, Mamon continua vivo, né? E ele não está só na Bolsa de Valores, ou na Dow Jones, ou na Nasdaq. Mamon está na sua carteira, né? Mamon está no aplicativo do seu celular. A gente adora muito dinheiro. Moloque não ficou no Antigo Testamento. Moloque está vivo até hoje. Engraçado, né? No Antigo Testamento a gente via o sacrifício de crianças. Eu acho que quem está abrindo o jornal já está vendo que tem mais crianças sendo sacrificada no século 20 e 21 do que talvez toda a história dos cananeus já sacrificou alguém. Talvez Moloque nunca teve tantas crianças sacrificadas para ele quanto o século 21 em nome da liberdade, em nome até da saúde pública. Quem diria? Moloque está vivo, só que ele não fala, mas cobra um preço alto, cobra caro, mas a experiência cristã e a vida cristã é diferente, porque Deus fala com a gente. E a gente está nesse ponto de retomada da sociedade, e nós nos últimos 2 anos vivemos 2 polos, no que tange especialmente os nossos relacionamentos e a nossa vida. Porque quando deu 2020, a gente teve que dar aquela brecada na vida da gente, a gente começou a ficar preocupado, e aí os sociólogos começaram a falar que a gente viveu a síndrome do pijama. E eu falava síndrome do pijama porque alguns que ficaram trabalhando em casa acordavam 6, 7 da manhã e quando era 8 da noite estavam de pijama ainda. Naquele home office de 2020 que a turma teve. E isso foi péssimo, porque o que gerou nas pessoas em relação a relacionamentos foi uma depressão muito grande. E você vê as pessoas extremamente tristes, até porque a gente perdeu muita gente também, foi um caos. Mas essa quebra de ritmo da vida, essa quebra dos relacionamentos, isso gerou na gente uma tristeza muito grande. E por que não, a gente poderia dizer assim, essa quebra da liturgia. Porque você acorda do mesmo jeito todos os dias, você já percebeu? Todos os dias você levanta do mesmo jeito. Você tem os mesmos hábitos. Você levanta, aí beleza, abre o olho, né? Aí pega o celular, vê a hora, tenta botar naqueles 10 minutos a mais, que é a soneca, vê se funciona ou não. É o mesmo ritual, aí vai no banheiro, volta, aí faz o café, bebe, sai, tira o carro do mesmo jeito, pega o ônibus do mesmo jeito. São aqueles rituais que a gente tem. Quando você breca isso muito rápido, isso gera na gente, isso quebra o ritmo da nossa vida, isso gera problemas profundos na gente. Mas tem um problema ainda pior, que é o que a gente está vivendo agora. Que é isso que os sociólogos têm chamado já de pós-pandemia, que é, se no primeiro momento isso gerou uma depressão e é uma quebra de ritmo, agora está gerando uma euforia muito grande. As pessoas querem se relacionar, elas querem trabalhar, elas querem faturar, elas querem continuar com o seu negócio, elas querem continuar. Só que o que eu quero que vocês percebam é que tanto a depressão quanto a euforia, para quem tem ritmos de vida, isso não é legal. Se for por um momento, tudo bem. Percebam, vocês já participaram de igrejas que são igrejas de programas. Olha, é programa tal, e é programa.
Aí, se a igreja de Jesus entra em euforia, por exemplo, a gente começa a deixar pessoas para trás. A gente começa a não se relacionar com elas. Na vida da gente, a gente precisa sempre de uma ordem, a gente precisa de uma liturgia, a gente precisa de uma maneira que as coisas vão caminhando, porque isso gera na gente uma tranquilidade. E não acho que isso é ruim, não. Percebam que Deus não é diferente. Deus tem seu plano, Deus tem sua maneira. E isso é engraçado, porque independente se nós vivemos momentos na vida da gente, ou de tristeza muito profunda, de uma quebra de ritmo, ou se a gente viveu uma euforia muito grande, a gente viveu uma pressa muito grande, independente do momento que você está vivendo, uma coisa ficou muito clara nesses últimos 2 anos para a gente. Uma verdade é basilar. Nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos de pessoas. A gente precisa de gente perto da gente. Agora, eu dizia pela manhã uma coisa curiosa, que a gente pode cair agora no mesmo conto que a gente tinha 2, 3 anos atrás. Porque 2, 3 anos atrás, você dava a seguinte desculpa para não visitar o seu pai mais velho: eu não tenho tempo, a vida está corrida demais. Você dava a seguinte desculpa para não dar atenção para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos: a vida está corrida demais, eu não tenho tempo. Aí a gente passou por 2 anos extremamente difíceis, e daí as pessoas agora, o que eu já observo, elas dizendo: cara, a vida está corrida demais. Mas meu Deus do céu, não tem 2 anos que a gente estava falando agorinha assim: a vida é como um sopro, passa muito rápido, a gente tem que valorizar as pessoas. Cara, é questão de tempo para a gente começar a dar migué. Só que por que eu comecei falando com vocês da palavra de Deus? Porque uma coisa é muito bacana na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nasce de uma comunidade. A palavra de Deus nasce do centro de uma comunidade chamada Trindade. E ela esparrama da Trindade para a vida da comunidade de Deus, que é a igreja. A palavra de Deus não nasce de um homem de 2 sentado numa pedra fazendo meditação a vida toda. Ela não nasce da peregrinação de alguém no caminho tal ou caminho tal. A palavra de Deus que comunica ao meu e ao seu coração, ela nasce de uma comunidade chamada Pai, Filho e Espírito Santo, para comunicar a vontade de Deus para a gente. E quem está conduzindo a sua vida é a história, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, na vida da igreja e na sua vida, para você nutrir uma espiritualidade saudável, você precisa da comunidade. Você precisa da igreja. A gente observa no nosso tempo as pessoas voltando com essa coisa, com esse discurso assim: não, eu estou sozinho e eu estou bem com Deus. É impossível isso acontecer. Não dá. Essa espiritualidade solitária dentro do cristianismo, não, gente. A gente entende que no meio do processo, muitos de vocês podem ter se machucado com a igreja. Porque pessoas machucam a gente. Jesus não, mas pessoas machucam a gente. E isso é fato. E eu ouvia um pregador nessa semana falando, comentei com a Aline, e eu achei isso sensacional. Porque a igreja de Jesus, em muitas ocasiões, numa guerra, se você tem soldados, você nunca deixa nem os mortos para trás. Numa guerra, nem os mortos você deixa para trás. A igreja me parece o único exército que deixa os feridos às vezes para trás. Porque a igreja às vezes é o único lugar que fere os seus próprios soldados. Então eu entendo no século 21 você dizer para mim que talvez você tenha tido uma péssima experiência com pessoas. Mas não venha dizer para mim que se você teve uma péssima experiência com o pastor, com o líder da célula tal, com o líder... Não me venha dizer que isso é uma justificativa para que você não tenha mais a experiência da vida comunitária. Isso não existe na fé cristã.
Isso pode ser qualquer coisa, menos a fé cristã. E é por isso, pensando nessa dimensão de um Deus que se revela como comunidade para a gente, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, de um Deus que se manifesta na vida de vocês, porque percebam, irmãos, a palavra de Deus chegou na vida de vocês como? Não existe experiência individual, porque a Bíblia chegou na mão de vocês pela experiência de um povo. Vocês cantam como um povo. Mas aí você fala assim, mas eu canto em casa. A música foi feita pelo César, ela não foi feita por você. É a espiritualidade de um povo. Não existe isso de espiritualidade solitária. Isso não existe. Porque a palavra está sendo anunciada de um púlpito para um povo. Porque é um povo que junta para adorar a Deus. Então, meus irmãos, não tem justificativa. A gente pode ter se machucado com a igreja, com o pastor, com fulano de tal. Agora, com Jesus e a sua igreja, não. E é por isso que a gente não abre mão de ser uma igreja relacional. Porque a gente não quer ser uma comunidade em que a gente deixa os feridos para trás. Pelo contrário, a gente quer ser uma igreja em que a gente, na verdade, forma aqueles que são soldados de Jesus. E aí, quando eu olho com o Salmo 133, primeiro, ele é uma poesia hebraica. O Davi vai deixar ele para nós. E ele já começa com uma interjeição muito grande. Vocês já ouviram trovadores ou repente? Já viram aqueles caras que... Você lembra quando vocês foram lá no Recife, que vocês ficaram vendo aqueles caras que faziam repente? Você lembra assim? Como é que começa um repente? Via de regra, quando vai começar um repente, o cara ele dá um grito antes. Ele fala, ei! Aí ele começa a fazer a rima. Porque na verdade ele está querendo chamar a atenção de todo mundo. Via de regra, a cultura do repente é feita em praça pública. Então eles vão começar a fazer um duelo e querem que todo mundo olhe. Assim que o Davi começa esse salmo. Ele dá um grito na língua hebraica. É como se ele estivesse olhando para Israel e dizendo, ei, para tudo aí, eu quero que vocês me ouçam agora. Dá para todo Israel parar e me ver? Dá para todo Israel parar e olhar para mim? E aí ele começa dizendo assim, que, ai, como é bom que Israel viva como irmão. Mas isso é bom demais. E aí quando a gente olha isso, você fala assim, tá, pastor, e daí? E daí não. Você precisa lembrar quando é que esse salmo foi escrito. E aí eu queria pedir que vocês botassem, por favor, o rosinha com azul. Isso. Pode apagar só aqui da frente. Você vai se lembrar que quando Israel chega e entra na terra prometida, vocês vão se lembrar que eles ficam mais ou menos 400 anos ali, brigando entre eles, e o livro dos Juízes termina dizendo assim, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Só que Israel resolve eleger um homem da tribo de Benjamim, o Saul, para ser o rei deles. E Saul vai ser o rei de Israel. O que vocês estão vendo de rosa é o reinado de Saul. Ele vai reinar por praticamente 4 décadas. E é um reino que não tem paz. Eles não têm paz nesse reino. É isso que vocês estão vendo de rosinha aqui, ó. Vocês estão vendo aquele mar grande, menorzinho lá em cima, que é o da Galileia, que é o Mar Morto. No meio aqui tem uma listrinha, que é o Rio Jordão. Esse reino não tem paz. Eles vivem em guerra com as pessoas. Eles vivem em guerra com os outros reinos. E você vai se lembrar que praticamente por 10 anos o Davi tem que fugir do Saul. Davi vai para o deserto, Davi vai para o estrangeiro, Davi fica quase 10 anos fugindo do Saul. Até que Saul morre numa guerra. E Davi vai ser rei. Mas da onde, pastor, Davi vai ser rei? Davi vai ficar 7 anos e meio reinando em Hebrom. Hebrom está aqui no sul, ó. Você vai ver, Hebrom está logo aqui no sul. Embaixo você tem Belém e você tem Hebrom logo embaixo aqui, ó. Davi vai reinar 7 anos e meio em Hebrom. E no reino do norte o pau está quebrando. Só que quando a coisa começa a ficar ruim com o pessoal do reino do norte, o que eles fazem?
eles descem e falam para o Davi assim: Davi, então, dá para você ser rei da gente? E o Davi fala: fechado, gente, tudo bem, bora. Para mim, já que vocês insistem. E o Davi vai ser rei e vai reinar por mais praticamente 33 anos com o reino todo unificado. E sabe o que Davi vai fazer? O reino não é mais essa parte rosa. No reinado de Davi, Israel prospera a tal ponto que olha onde foi parar o reinado de Davi. Toda essa faixa azul que vocês estão vendo. Agora, qual é a parte mais norte desse reino que prosperou tanto? Quando vocês olharem lá em cima, está escrito assim: Aradamasco, tá vendo? Olha lá o nome daquele monte. Hermon. Qual é a fronteira lá no norte? Hermon. Olha o verso 3 de vocês aí, o que está escrito? O orvalho do Hermon. Nem fazia parte das nossas fronteiras, mas agora, com Israel unificado, a gente chega até o Hermon e a gente consegue ver o orvalho do Hermon, que deixa essa região toda boa para a gente poder plantar. E sabe o que é mais interessante? Se vocês olharem aqui, vocês vão observar que Jerusalém está um pouquinho para cima aqui. Tem o mar Salgado, ela está na esquerda. Jerusalém é chamada de Montes de Sião. O Hermon, com seu orvalho, é que faz com que toda essa região seja uma região boa para plantar, para que a temperatura do lugar seja agradável, porque os montes de Sião dependem do Hermon. Se eles não estiverem unidos, a prosperidade do povo de Israel não chega. Agora Davi está com isso na cabeça. O povo foi unificado. Com o povo unificado, não tem mais briga. Agora nós não somos mais 2, 3, 4 povos. Nós somos um povo. Nós somos Israel. E agora, unificados, a gente pode, como povo, prosperar. É isso que o Salmo 133 está querendo dizer. É isso que o Davi está na cabeça quando ele está escrevendo esse salmo. Agora pode acender, pode tirar o mapa. Agora dá para entender o que o texto diz? Como é bom Israel estar unido. Como é bom Israel estar unificado. Como é bom a gente não ser mais tribos que brigam entre si. E como é isso? Ele vai usar a figura do Arão. O Arão é o sacerdote, que é alguém que sai do meio do povo para representar eles diante de Deus. E é por isso que ele usa a ideia da barba, porque a barba do sacerdote é sinônimo de força. E o óleo que desce sobre essa barba, ele cai sobre a gola, e na gola tem uma estola sacerdotal no sacerdote, que nela tem 12 pedras, que são as 12 tribos de Israel. Significa que o que está na cabeça do Davi? Quando Israel está junto, há uma mediação feita entre os homens e Deus. E toda a nação é abençoada com a unção e o poder de Deus. Por isso ele diz, quando Israel está unido, ele diz, é como o óleo que desce sobre a barba e as vestes de Arão. Deus abençoa a união do seu povo. E o verso 3 ele diz, Deus faz o seu povo prosperar. Percebem? Gente, a Bíblia é bonita demais na conta. Você está doido? Como é que pode? É lindo demais isso. Você pode ir embora. Porque o que está na gênese desse negócio é relacionamento. O que está na gênese disso é relacionamento. O que faz o povo de Deus ser povo de Deus é relacionamento, gente. E é por isso que o Davi traz para a gente são 3 propostas que a gente precisa ter. E eu faço com vocês agora rapidinho, só aplico. A primeira proposta é uma proposta de identidade. A segunda proposta é uma proposta de união. E a terceira proposta é uma proposta de bênção. Cada uma em cada verso. Percebam,
como é bom. E ele está gritando. Porque depois de tantas centenas de anos de brigas, o Davi começa gritando. Ele diz, ei, como é bom e agradável que vocês vivam como irmãos. É curioso como as metáforas bíblicas, elas falam da igreja de Jesus como sendo uma família. Irmãos. Olha como isso é bacana. Irmãos. E o que eu quero dizer com isso? A primeira proposta de uma igreja relacional, gente, é uma igreja que se identifica, que tem identidade. E a identidade dela é a identidade do povo de Deus. Bom, a gente trabalha e está vivendo num tempo de políticas de identidade. Só que o que identifica as pessoas hoje em dia? Cor da pele. Então o que identifica as pessoas? Elas têm se identificado pela cor da pele delas. As pessoas têm se identificado no nosso tempo pela sexualidade delas. As pessoas têm se identificado no nosso tempo por gênero. Isso tem sido motivo de identificação das pessoas. Agora, deixa eu te dar a proposta do Evangelho. Por que você pensa o que você pensa? Por que você vê o que você vê? A gente, às vezes, está simplesmente pensando em duas coisas. Primeiro, cognição. Segundo, afeto. Está errado. A vida não é razão e a vida não é emoção. Isso é muito pouco. Isso é idolatria. Preste atenção no seguinte. O que o Senhor Jesus disse para a gente? O Senhor Jesus disse para nós que o que sai da nossa boca vem da onde? Vem do coração. Coração não é afeto, coração não é pensamento. Coração na Bíblia é o centro da sua vida. O centro da sua existência é o seu coração. É da onde a vida brota, é da onde a vida nasce. Por isso que Deus não se relaciona com o seu sentimento. Deus não se relaciona com a sua emoção. Deus se relaciona com o seu coração. Por isso que conversão no cristianismo é novo coração, é nova natureza. Coração é uma vida nova. Você pensa o que você pensa, você age o que você age, porque você é estimulado assim o tempo todo, a vida toda. É essa liturgia que a gente vive. Eu usei o seguinte exemplo hoje pela manhã. Moro aqui em Cariacica a vida inteira. Se eu chegar para você e falar bem assim, Raimundo, por favor, me ensina onde é a rua Francisco Ladislau. O Raimundo vai olhar, falar assim, Francisco o quê? Repete, que é aquele migué que a gente dá, né? Dá para repetir? Você não sabe aonde é. Mas o que acontece? Ele cresceu em Campo Grande, andando de bicicleta aqui a vida toda. O nome da rua ele não sabe. Mas se eu chegar para ele, aí o que ele vai perguntar para mim? É perto de quê? Aí eu vou falar assim, cara, parece que é perto da padaria do Eduardo. O que o Raimundo vai falar? Ah, rapaz, claro, pô. Não, tranquilo, ó. Capixaba dá informação assim, ó. Você vai reto aqui toda a vida. Fez um monte de curva, entrou em 4 bairros diferentes, mas você manda o cara ir reto. Aí quando você chegar lá na frente, você vira à direita. É lá. Não é assim que capixaba dá informação? Ô bicho ruim, velho, capixaba. É terrível, terrível, terrível. Porque o que acontece? Ele não sabe o nome do lugar. Mas a vida inteira ele foi estimulado. E o nome ele não sabe. Mas se você botar, ele conhece o lugar como ninguém. Ok? Agora olha você. Quando você está assistindo o YouTube, por que você fica tiririca da vida? Porque no meio do vídeo, o que acontece? Acontece o quê? Aí você só... Anúncio, clica, passa. Aí você continua vendo o vídeo. Aí daqui a pouco vem de novo. Aí você, pelo amor de Deus, anúncio de novo? Esse negócio não para. O que é que o anúncio está tentando fazer com você? Fazer você comprar, meu filho. Essa é a liturgia do nosso tempo. Você é estimulado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ninguém está querendo mudar seu cérebro. Ninguém está querendo mudar seu afeto.
Estão educando o seu coração, é a liturgia do século 21. É por isso que quando você olha todos os seus sapatos, o que você fala? Menina, tá faltando alguma coisa? Eu acho que falta um azul. Quando você olha a bolsa, você fala, cara, tá faltando um negocinho. Não tá, Ana? Tá ou não tá? Tá. Não falta nada. Tem uns que você não usa desde a formatura do seu neto em 2002. Mas está faltando alguma coisa, porque é a liturgia. Ninguém está querendo educar a sua mente. Ninguém está querendo educar o seu afeto. Estão educando o seu coração, para você sentir falta das coisas. Você já parou para olhar a arquitetura de um shopping? Por que todos eles são iguais? Bobinho. É porque ele é feito para imitar uma catedral. Você nunca viu que o shopping não tem janela lateral? Porque não é para você olhar para o lado e nem ver horizonte de coisa nenhuma, só uma vista, para você se sentir empoderada, empoderado. É porque você tem que ter uma relação superior com as compras em volta, gente. Você acha que alguém joga para perder? A arquitetura é feita para isso. É a catedral do século 20 e 21. Porque o que está sendo educado? O seu coração. Para você sentir necessidade de comprar. E eu poderia falar N coisas. Quem trabalha na educação sabe o que eu estou dizendo agora. Sabe o que vocês que eu aconselho que estão trabalhando na educação estão desesperados? Porque eles estão mandando vocês que trabalham na educação pegar criança de 5 anos e mandá-las se tocarem no corpo e hipersexualizarem as crianças. Está escandalizado? É isso que estão fazendo aí, velho. Mas por que é isso? Porque estão querendo educar o seu coração. Para a sociedade pensar que tudo é sexo. Você nunca percebeu que não existe um filme que não seja erotizado? Em 30 anos isso não era assim. 40 anos não era assim. Mas por que estão sexualizando as crianças? Porque estão educando o coração delas. E quando você educa o coração de alguém, a identidade dela aparece. A identidade brota do coração. O que você é brota do seu coração. Agora, olha a proposta do cristianismo para você. Não é você ser educado pela propaganda, não é você ser educado pela sexualidade, pelo dinheiro. Isso tudo é utilizado para a glória de Deus. Agora, percebam, é isso que vocês estão vivendo aqui. Olha o que está acontecendo. É porque vocês não param para refletir. Primeiro, é um encontro semanal. Isso é para educar o seu coração. A Bíblia mandou você se reunir semanalmente, que é exatamente para você não perder esse hábito. É para educar o seu coração, para você não achar que você vive uma espiritualidade sozinho. Aqui o drama de Deus é encenado. Como é que nós começamos? Nós começamos clamando a presença dEle, arrependidos dos pecados, entregando as nossas ofertas e glorificando o nome dEle. Seu coração está sendo educado. Seu coração está sendo educado sentado ouvindo a palavra. Seu coração está sendo educado quando a gente louva o Senhor. Semanalmente. Mas não tem novidade, pastor? Não, é porque é para educar o seu coração. É para educar o seu coração. E é isso que faz da gente igreja. A gente está junto nessa liturgia. A gente está junto com essa mesma fé. Você vai olhando o drama de Deus sendo encenado quando água é derramada sobre as pessoas, significando o perdão de pecados e como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O drama de Deus vai sendo educado o coração de vocês quando a gente pega aquilo que a gente chama de corpo e sangue de Jesus e encena novamente o que Ele fez. E é isso que vai moldando você. Você vai se vendo como um pecador, mas um pecador redimido, arrependido. Você vai vendo o perdão de pecados, você vai vendo um povo chegando diante de Deus. Agora, isso eu estou falando do domingo, porque eu posso olhar no meio da semana, quando nós somos chamados a caminhar como um povo. A caminhar como o povo de Deus em missão nessa terra. Porque aqui vocês recebem toda a carga na adoração, na liturgia, para que vocês sejam discípulos de Jesus no mundo. E vocês derramem isso tudo. E isso vai formando a nossa identidade. Irmãos, percebam os que são mais velhos na fé. Aquilo que vocês aprenderam quando vocês eram crianças, aqueles princípios e valores, eles estão dentro do coração de vocês até hoje. É uma coisa interessantíssima. Porque o que demonstra e o que molda a nossa identidade
são essas liturgias que nós temos. Quando nós sentamos na reunião das senhoras e a gente ora umas com as outras. Como ontem à noite a gente senta na reunião dos homens e come canjica junto. Inclusive estava uma maravilha o pessoal que fez aí pra gente. E a gente traz, como a gente trouxe cobertores para distribuir pro pessoal que está na rua. E a gente sentou e dividiu a vida um com o outro aqui. E oramos juntos aqui, ficamos um tempo juntos. Isso vai moldando o nosso coração. A gente vai conhecendo uns aos outros. A gente vai sabendo da vida uns dos outros. A gente começa a se identificar uns com os outros. Isso é a jornada e a caminhada cristã. Isso que identifica a gente. O que nos identifica, irmãos, é o que Jesus fez por nós na cruz, mas essa experiência que nós temos diariamente uns com os outros. Isso é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Somos discípulos de Jesus, que caminhamos juntos e o nosso coração é moldado o tempo todo. É por isso que você precisa disso aqui. Ó. Segunda proposta, não é só a sua identidade, é a nossa união. Olha o que ele diz no verso 2. É como um óleo precioso que desce pela barba e escorre pela gola, e isso é a do Arão. Isso é maravilhoso demais, gente. Isso é maravilhoso demais. Arão vai ser aquele que vai ser escolhido para representar o povo diante de Deus. A gente não precisa mais de Arão. A gente tem Cristo, que é o nosso único sacerdote diante de Deus. Irmãos, o que é que tem que garantir a unidade da igreja? Cristo. Agora, eu levanto um problema aqui. Especialmente nos últimos anos, a gente vê as pessoas brigando por N coisas. E a unidade da igreja sendo dissipada por N coisas. A unidade da igreja sendo quebrada por ideologia, por política, por candidato A, por candidato B. Não tem nada mais tolo do que isso. Porque a igreja de Corinto já vivia esse negócio. Não, eu sou do Paulo. Não, eu sou do Apolo. Ah, não, eu sou de Jesus. São os mais piedosos, né? Ei, será que a gente consegue entender que o que uniu a gente é maior do que o que separa a gente? Será que você consegue entender que uma frase do Lutero é maravilhosa? Quando Deus olha para a humanidade, meus irmãos, é porque a gente é tão religioso que a gente acha que existe algum valor próprio na gente. Mas da perspectiva do cristianismo, não. E Lutero sabendo disso, Lutero sabia disso 5 séculos atrás e a gente ainda não. O que é uma vergonha para a gente. Lutero dizia, quando Deus olha para toda a humanidade, gente, só tem mendigo. Só tem mendigo. Você sabe qual é a diferença de vocês? Vocês sabem onde buscar pão. Era essa a perspectiva de Lutero. A única diferença da gente para o resto da humanidade é que a gente sabe onde buscar o pão. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Se nós tivéssemos a ideia de onde Deus tirou a gente, se nós refletíssemos um pouco mais o quanto que o pecado afetou a vida da raça humana, em todas as nossas esferas, em toda a nossa vivência, nós lutaríamos um pouco mais para a igreja de Jesus ser mais unida. E nós trabalharíamos por essa união. E o que eu estou dizendo com isso, meus irmãos? Eu acho que a gente precisa abrir mão de algumas visões que vão separar a igreja de Jesus. E a gente precisa simplesmente estar mais aberto para receber as pessoas que estão em volta da gente. Terceira e última proposta. A terceira e última proposta é a proposta da bênção. Se a primeira proposta é a proposta da identidade, se a segunda é a da união, a terceira é a proposta da bênção. Observem, é o orvalho do Hermon. E quando esse orvalho desce, a terra fica verde. Quando esse orvalho desce, a terra fica boa para a gente plantar, para a gente colher. E ali, o Senhor concede a bênção. O orvalho do Hermon abençoa até Jerusalém. A prosperidade não chega só no norte, ela chega também aqui no sul. Irmãos, eu não tenho uma maneira melhor de explicitar o que é bênção.
Eu cheguei aqui, sei lá, quase 2 décadas atrás. E é engraçado porque cheguei aqui, a primeira coisa que aconteceu comigo foi ser restaurado. Eu estava mais perdido do que segue em tiroteio. Cheguei aqui e fui resgatado. Não só fui resgatado. Aqui foi onde eu me casei. Aqui foi onde os meus dons foram reconhecidos. Vocês me enviaram para o seminário. Fiquei fora durante alguns anos. Voltei depois. E estou aqui já há sei lá quanto tempo. Mas ainda no seminário minhas filhas nasceram. E onde eu batizei as minhas filhas? Não foi lá onde eu vivia. Foi aqui. A igreja que me enviou. A gente veio para cá de férias e aqui a gente batizou elas. As duas. E depois disso, tá chegando uma data vindo aí. Agora vocês queriam que fosse Ibrahim, né? Mas não vai ser Ibrahim não, senhor. Brincadeira. Irmãos, vocês querem dizer que isso não é bênção? Quantas pessoas foram resgatadas na história da igreja ao longo de 45 anos, irmãos? Quantas pessoas tiveram uma vida mudada? Quantas pessoas tiveram uma história como a minha? Quantos de vocês tiveram essa história? Essa é a bênção que Deus opera no meio da igreja. A gente vê, por exemplo, famílias que estavam completamente arrebentadas serem resgatadas. Soldados que estavam feridos no meio do caminho serem resgatados por Jesus. Gente que chegou e Deus transformou. Gente que veio e Jesus mudou. Isso é a bênção de Deus. Agora, existe uma outra dimensão da bênção de Deus. Quantos de vocês, dentro da vida cristã, estavam literalmente numa pior em todos os sentidos? E quem estendeu a mão para vocês foram pessoas que estavam em volta. Gente que estava em volta. Gente que no momento da doença, da dor, no momento da alegria. Gente que estava em volta. Porque isso é Deus operando a bênção dele no meio do povo. É Deus cuidando do povo dele, é Deus cuidando da igreja dele através da gente. Agora, irmãos, uma terceira dimensão do que é essa bênção de Deus. Irmãos, prestem atenção em algo que para mim é singular. O que é que vocês não podem fazer pela vida de pessoas que estão completamente perdidas no mundo? Quantas pessoas vocês não podem abençoar de tantas maneiras possíveis? Quantas pessoas vocês não podem cuidar? Seja espiritualmente, seja materialmente, gente que vocês vão resgatar, gente que vocês vão tirar da lama, gente que vocês vão juntar 2, 3, 4 famílias e vão abençoar. Isso são os braços de Deus estendendo a bênção dele sobre a igreja para que a igreja abençoe o mundo. Irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que isso. A gente tem tentado fazer isso como comunidade nos últimos anos. Se vocês se lembrarem, no ano passado, a gente pegou uma família ali em situação de risco social. E, cara, a gente em 30 dias levantou uma casa para eles. Olha que doideira. Às vezes, quando eu paro para olhar as fotos, eu fico pensando assim, como é que nós conseguimos fazer isso? Jesus do céu. É o que a gente está fazendo. E é isso que é a bênção de Deus. Abençoados para abençoar. Fomos resgatados. Fomos mudados para abençoar. Eu quero terminar dizendo, meus irmãos, que isso só é possível se nós tivermos uma vida de relacionamentos. Se nós formos uma igreja relacional. Então eu queria dar 2 desafios, 2 coisas para você poder valorizar. Primeiro, irmãos, valorizem momentos de culto, estudos, momentos de comunhão. Valorizem isso, irmãos. Valorizem isso. O coração de você está sendo educado. A vida de você está sendo moldada, transformada. Valorizem isso. Valorizem esses momentos. E outra coisa, valorizem essa comunhão fora da igreja. Fora da igreja. Eu tenho sempre conversado com vocês. A gente precisa ter uma cultura diferente. Experimenta
chamar para domingo almoçar na sua casa uma família da igreja que você não conhece. Experimenta fazer isso. Experimenta ter pontos de contato. Chama 2, 3. Se juntem. A gente não pode mais andar com uma espiritualidade individualista, com aquela conversa de que, salvação individual, então cada um cuida da sua vida. Essa dialética pobre. Irmãos, percebam o que o texto está dizendo para a gente, o que a Bíblia está dizendo para nós é completamente diferente desse mantra frágil do século 21. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade que se vive em comunidade. Então, valorize esses momentos que a gente tem, mas valorize também isso fora daqui. A gente precisa levar isso para fora daqui. Queremos ser indiscutivelmente igreja, centrada em relacionamentos, com ênfase em relacionamentos.